Antigo Testamento, sacrifício de expiação, e expiação dos pecados, obviamente, é preferível dizer purificação para Jesus, para o sacrifício dele, porque, embora seja expiação, é claro, né? Porque a palavra expiação adquiriu um significado bastante negativo, que já não corresponde à realidade pretendida no sacrifício de Jesus. Expiar é atualmente entendido no sentido de sofrer uma punição. Expiar, sofrer uma punição. E pouco importa se o criminoso condenado aceita ou não a sentença. Se ele sofre a punição, ele expia. Expia com X sempre, né? De expiar. Agora, a ideia bíblica que está por trás disso é remediar o mal. Então, na primeira epístola de São João, diz que Jesus é nosso advogado junto ao Pai. E que ele é, aí tem uma palavra grega, vou colocar aqui, hilasmos. Ele é hilasmos. É a primeira carta de São João, 2, 1 a 2. Aparece aqui, esse termo em grego. Ele é hilasmos, pelos nossos pecados. Aí as traduções dizem que ele é uma vítima de expiação pelos nossos pecados. Em geral, se traduz essa palavra hilasmos como vítima de expiação. E agora, ou então, seria mais adequado e mais preciso dizer que ele é, na verdade, um instrumento de perdão. A tradução mais adequada seria essa. Um instrumento de perdão. Hilasmos teria esse significado. De fato, a palavra hilasmos em grego nunca teve o significado de vítima. Então, o Jesus ressuscitado é um instrumento de perdão, isto é, nos assegura o perdão de Deus. Esse perdão foi prometido por Deus em um belo oráculo lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículos 31 a 34. E vale a pena a gente ler, se vocês não sabem de cor, ou pelo menos lembram o conteúdo, vale a pena a gente ler. Porque se fala de uma nova aliança, uma aliança nova. Jeremias 31, 31 a 34. Diz o seguinte, estou lendo na Bíblia de Jerusalém. Eis que dias virão, oráculo de Adonai, em que concluirei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma aliança nova. Não como a aliança que concluí com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para fazê-los sair da terra do Egito. Minha aliança que eles próprios romperam, embora eu fosse o seu Senhor. Oráculo de Adonai. Essa aliança que ele se refere é aquela concluída lá no livro do Êxodo, depois a gente vai voltar a ela, Êxodo capítulo 19 a 24, quando Moisés, no capítulo 24, tomou do sangue dos animais imolados e disse, este é o sangue da aliança. É essa aqui, é essa aliança que ele faz referência. Aí foi dado o dom da lei, né? Quer dizer, a lei foi dada, mas o povo rompeu. O bezerro de ouro é um exemplo disso. Versículo 33. Porque esta é a aliança que concluirei com a casa de Israel depois desses dias, oráculo de Adonai. Qual é a aliança? Porei minha lei no fundo do seu ser e a escreverei em seu coração. Então serei seu Deus e eles serão meu povo. Eles não terão mais que instruir seu próximo ou seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, dos menores aos maiores. Oráculo de Adonai. Porque perdoarei sua culpa e não me lembrarei mais de seu pecado. Então, este é o oráculo do profeta Jeremias. E, em síntese, né? Está falando que Jesus é instrumento do perdão de Deus, aí a palavra hilasmos ali em grego citada,
E nesse oráculo, vejam, nessa aliança nova, se fala de perdão dos pecados, a graça do perdão, mas não se fala de expiação. Se fala do perdão, que estará presente nessa aliança nova. A aliança nova consiste em pôr a lei no espírito ou no coração. Ali se fala de anúncio de perdão, sem falar de expiação. Especificamente o versículo 34, eu retomo. Deus diz: eu perdoarei a iniquidade deles e eu não me lembrarei mais dos seus pecados. Aí tem um oráculo, esqueci de botar a citação. No oráculo paralelo, a gente encontra Ezequiel. Ezequiel, capítulo 36. Esse também é um texto bem conhecido. Ezequiel 36, 25. Diz assim: aspergirei água pura sobre vós, e vós ficareis purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Ezequiel 36, 25. É uma promessa que, claro, se cumpre também em Jesus. Então, a nova aliança inclui necessariamente um aspecto de purificação dos pecados. Sobretudo, essa ideia aqui de Ezequiel, de purificar, a água que purifica, está presente. Então, a nova aliança, essa anunciada pelo profeta Jeremias, inclui necessariamente um aspecto de purificação dos pecados. Caso contrário, não poderia ser estabelecida, visto que os pecados impedem a união com Deus. A santidade não pode coexistir com o pecado. Por essa razão, o sacrifício de Cristo foi um sacrifício de purificação, sendo a purificação o primeiro passo para o estabelecimento da aliança. Então, para fazer uma aliança verdadeira, é preciso ser livre. Isso, inclusive, é condição para quem já fez a experiência do matrimônio, já passou por essa etapa. Quer dizer, a liberdade e, de algum modo, né, a pureza é importante, é fundamental para concluir uma aliança verdadeira. E o autor da carta aos Hebreus está muito consciente da função mediadora do sumo sacerdote. Aí a citação é Hebreus, capítulo 5, versículo 1. Diz assim: ele foi designado em favor dos homens para o seu relacionamento com Deus. Designado em favor dos homens para ser uma espécie de mediador. Então, estabelecer a relação entre o povo e Deus. Essa é a função do sumo sacerdote. E, consequentemente, ele insiste na necessidade de um sacrifício de purificação dos pecados, ou seja, do próprio sacerdote. O sumo sacerdote é constituído como tal para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Está no mesmo versículo 1. Agora, essa não é a sua única tarefa, mas é a tarefa principal, no sentido de que condiciona as demais. Se o obstáculo do pecado não for eliminado, o sumo sacerdote não poderá conduzir os seres humanos a Deus. E aí, a carta aos Hebreus vai dizer que Cristo cumpriu essa tarefa. É Hebreus, capítulo 9. Os capítulos 9 e 10 vão tratar disso. No encontro passado, a gente começou lendo um texto exatamente do capítulo 9 da carta aos Hebreus. Então, Cristo cumpriu essa tarefa, diz a carta aos Hebreus. No devido tempo, ele apareceu para destruir o pecado por meio do seu sacrifício. E ainda mais, sendo oferecidos uma vez por todas para tirar os pecados de muitos. É o versículo 28 no capítulo 9. Está seguindo. Depois no capítulo 10 diz assim, 10, 12. Tendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Estão falando da função de Cristo, que realiza finalmente essa purificação. Em sua primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo relata
que na fórmula primitiva da fé, o primeiro credo, né, de Israel, não, o primeiro credo cristão, estamos falando da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3, primeiro querigma, primeiro anúncio da fé, ele diz: Cristo morreu pelos nossos pecados. Dessa forma, o valor purificador da morte de Cristo foi afirmado, mas seu aspecto sacrificial não foi expresso nessa expressão de Paulo. O valor purificador da morte, ele morreu por nossos pecados, mas o seu aspecto sacrificial não foi expresso. A mesma observação se aplica à frase também de Paulo na carta aos Romanos, na qual Paulo declara que Jesus, nosso Senhor, foi entregue por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Romanos 4, 25. Agora, as palavras de Jesus na última ceia, quando ele toma o cálice, aludem ao caráter sacrificial. Esses textos que a gente citou aqui falam da morte, obviamente, que purifica, mas não fala do sacrifício. Já as palavras de Jesus na última ceia, quando ele toma o cálice, essas palavras aludem ao caráter sacrificial da morte, porque qualificam seu sangue. E nós vamos entender, no encontro de hoje, a importância do sangue no sacrifício. Para ver o que foi que Jesus realmente ofereceu ao Pai no sacrifício, no seu sacrifício. Ele diz: o sangue da aliança, este cálice é o sangue da aliança derramado por muitos para remissão dos pecados. Essa é a citação de Mateus 26, 28. A expressão sangue da aliança refere-se ao sacrifício fundador da aliança do Sinai, aquilo a qual fiz menção ainda há pouco, quando Moisés expôs a proposta de Deus ao povo. Deus queria fazer daquele povo o seu povo, uma nação santa, um reino de sacerdotes. A condição era guardar, acolher, receber e observar a lei. No final, o povo disse: sim, faremos e observaremos tudo o que o Senhor falou. Então Moisés pegou o sangue dos animais imolados, jogou sobre o povo e disse: este é o sangue da aliança. Quando Jesus toma o cálice e diz: este cálice é o meu sangue, é o sangue da aliança, derramado por muito para a remissão dos pecados, razão pela qual a liturgia acrescentou colocou nova aliança, porque é o cumprimento daquela aliança prometida, anunciada por Jeremias, que a gente acabou de ler. A liturgia acrescentou nova aliança, porque a de Jesus é nova em relação àquela de Moisés, e acrescentou eterna, nova e eterna aliança, porque não há outra, é esta para sempre. Mas então as palavras de Jesus aludem ao sacrifício fundador da aliança do Sinai. Êxodo 24, 28. Depois, se alguém quiser conferir. Êxodo 24, 8. Agora, importante isso. O sacrifício da primeira aliança, essa de Êxodo, a aliança do Sinai, não falava de perdão dos pecados, ou perdão de pecados. Porque a lei mosaica ainda não havia sido dada ao povo, que, portanto, ainda não podia transgredi-la. Quer dizer, senão a lei não tem pecado ainda, né? Que a lei é que determina o que é o que não é pecado. Agora, a nova aliança veio depois de inúmeras transgressões. Estamos falando aí de quase 2.000 anos depois, talvez 1.500 anos depois, é a chegada de Jesus. Ela veio depois de inúmeras transgressões, toda a história bíblica, né, desde a história do bezerro de ouro. Então, a história bíblica marca as inúmeras transgressões de Israel em relação a essa aliança. E seu sacrifício fundador, portanto, sacrifício fundador da nova aliança, teve que incluir o aspecto de um sacrifício de purificação. É aquilo que Jesus faz. A carta aos Hebreus mostra que a morte de Cristo, de fato, tinha esse aspecto, esse valor. O autor coloca a morte de Cristo em paralelo com os sacrifícios oferecidos no Antigo Testamento para o perdão dos pecados. A comparação revela
que a morte de Cristo foi verdadeiramente um sacrifício de purificação. Aliás, o único sacrifício perfeitamente eficaz para a eliminação dos pecados. E aí nós vamos olhar agora o livro do Levítico, onde aparecem esses sacrifícios de expiação dos pecados. A lei de Moisés, de fato, previa a oferta de sacrifícios pelo pecado. Sacrifícios pelo pecado. E sacrifícios de reparação. Vamos encontrar isso lá no capítulo 4 e 5. Levítico 4, versículo 1 até 5, versículo 13. Que são sacrifícios pelo pecado. E Levítico 5, 14 a 26, de reparação. Sacrifício de reparação. Se vocês puderem pegar a Bíblia aí, agora no livro do Levítico, nesses capítulos, é interessante a gente ler alguns trechos. Quem já conhece, ótimo. Tem até uma divisão, viu? Olha, sacrifício pelo pecado. Aí, a letra A, o pecado do sumo sacerdote. Letra B, o pecado da Assembleia de Israel. Letra C, o pecado de um chefe. Letra D, o pecado de um homem do povo. Vamos ler só o do sumo sacerdote. Versículo 1, 4:1. O Senhor falou a Moisés e disse: Fala aos israelitas e dize-lhes: Se alguém pecar por inadvertência contra qualquer um dos mandamentos do Senhor e cometer uma destas ações que não são permitidas, se for o sacerdote consagrado pela unção que pecar e tornar assim o povo culpado, oferecerá ao Senhor, pelo pecado que cometeu, um novilho, animal grande, sem defeito, como sacrifício pelo pecado. Levará o novilho diante do altar, à entrada da tenda da reunião. Porá a mão sobre a cabeça dele e o imolará diante do Senhor. Depois o sacerdote consagrado pela unção tomará um pouco do sangue deste novilho e o levará à tenda da reunião. E molhará o dedo no sangue e fará 7 aspersões diante do véu do santuário, diante do Senhor. O sacerdote colocará então um pouco deste sangue sobre os chifres do altar do incenso que é queimado diante do Senhor na tenda da reunião, e derramará todo o sangue do novilho na base do altar dos holocaustos, que se encontra na entrada da tenda da reunião. De toda a gordura deste novilho oferecido em sacrifício pelo pecado, eis o que ele reservará. 2 pontos. A gordura que cobre as entranhas, toda a gordura que está sobre as entranhas, os 2 rins, a gordura aderente a eles e aos lombos, e a massa gordurosa que destacará do fígado e dos rins. Tudo conforme a parte reservada no sacrifício de comunhão. E o sacerdote queimará esses pedaços sobre o altar dos holocaustos. O couro do novilho e toda a sua carne, sua cabeça, suas patas, suas entranhas e o seu excremento, isto é, o touro todo, será levado para fora do acampamento, para um lugar puro, lugar de resíduo das cinzas gordurosas. Ali o queimará sobre um fogo de lenha. É no lugar do resíduo das cinzas gordurosas que o novilho será queimado. Veja os pormenores do que deve fazer para o sacrifício pelo próprio pecado, o sumo sacerdote. E aí, letra B, quando é a Assembleia de Israel que peca. Aí vem de novo. É muito repetitivo, mas tem detalhes ali. E
Depois, letra C, de um chefe, letra D, de um homem do povo, e assim por diante. E o sacrifício de reparação aparece nos versículos 14. O Senhor falou a Moisés e disse: se alguém cometer uma ofensa e pecar por inadvertência, reduzindo os direitos sagrados do Senhor, trará ao Senhor em sacrifício de reparação um carneiro sem defeito do seu rebanho, avaliando em ciclos de prata segundo o valor do ciclo do santuário. Assim, restituirá aquilo que o seu pecado reduziu no direito sagrado, acrescentando-lhe o valor de 1/5, e o remeterá ao sacerdote. Este fará por ele o rito de expiação com o carneiro do sacrifício de reparação e ser-lhe-á perdoado. E assim vai, né? São os detalhes. Agora, faz um comentário sobre isso, para a gente compreender melhor. A propósito, né, esse ponto é preciso, vocês vão ler, depois talvez não tem muitas coisas que talvez não se compreendam. Existem, basicamente, 3 tipos de sacrifício. Quer dizer, não é pela intenção, né, mas o tipo de sacrifício. Então, sacrifício de comunhão, foi mencionado aqui no texto. Sacrifício de expiação. E tem o holocausto. São os 3 modos de sacrificar, tá? De sacrificar uma vítima. O sacrifício de comunhão, vamos começar do holocausto. O holocausto é quando a vítima ela é totalmente oferecida a Deus. Então, sangue é derramado e toda vítima é queimada. Então, queimada para que a fumaça suba até Deus e Deus se agrade do odor. Nesse caso, quanto mais gordo, melhor. Então, é o holocausto. A palavra diz isso, né? Que toda a vítima sobe para Deus. Depois, o sacrifício de expiação, é o que a gente está estudando, ele tem uma diferença. Quer dizer, todo sacrifício inclui a imolação da vítima, uma parte é queimada para Deus, sempre, a parte de Deus, e o sangue sempre derramado. Então, o que diferencia o sacrifício de expiação do holocausto é que no sacrifício de expiação, a vítima é dividida, partilhada em 2 partes. Uma parte para Deus, a parte de Deus é sempre a mesma, as vísceras, a gordura, o sangue. E a outra parte é daquele que... a outra parte é da pessoa, perdão, gaguejei. A outra parte é do sumo sacerdote que faz a oferta. Então, no sacrifício de expiação, uma vítima, por exemplo, um bezerro, é dividido entre Deus e o sacerdote. Isso até gerou um pecado muito grave, lá no livro de Samuel, a propósito dos filhos de Eli. Vocês devem conhecer a história. Era Hofni e Finéias. Eram homens vagabundos, assim diz o texto, né? Eram homens vagabundos. Que na hora que o povo ia fazer a oferta, o sacrifício, eles mandaram fazer um garfo grande, com 3 pontas, e colocava, metia no tacho. O que o garfo pegasse, esse era o direito do sacerdote. Então, eles estavam roubando aquilo que era de Deus. E por isso eles pagaram depois, né, diz o texto bíblico. Só para citar. E depois tem o sacrifício de comunhão. O sacrifício de comunhão, o que nós poderíamos, é o que se aproxima de uma confraternização nossa. Nesse caso, o sacrifício de comunhão se faz quando é, obviamente, alegria, né? Comemoração. O sacrifício de expiação, como a gente está vendo, aprofundando, para reparar uma situação de pecado, e o holocausto também se inclui nessas circunstâncias. O sacrifício de comunhão, a diferença dele é que a vítima é dividida em 3 partes. Uma para Deus, que é sempre aquelas, vísceras, sangue e gordura. Uma para o sacerdote, o peito e a coxa, as coxas, as pernis, no caso, do animal. E o que sobrava era para o povo, para quem ele, obviamente, participava ali. Basicamente, tinha esses 3 tipos de sacrifício, tá? Sem falar aqui das intenções de cada um, que é isso que a gente está olhando agora. Então, a lei de Moisés, como a gente viu aqui no livro do Levítico, previa a oferta de sacrifícios pelo pecado e sacrifícios de reparação, e prescrevia detalhadamente a maneira de oferecê-los. Esses detalhes estão aí em Levítico 5:14
Levítico 4, 1 a 5, 13, e depois de reparação, 14 a 26. Nesses sacrifícios, a função mais importante era atribuída ao sangue. Eis a chave do sacrifício. É o sangue. Pois o sangue contém a força vital capaz de neutralizar as forças da morte desencadeadas pelo pecado. Repito, o sangue contém uma força vital capaz de neutralizar as forças da morte, forças que foram desencadeadas pelo pecado. Foi o próprio Deus quem disponibilizou o sangue aos fiéis para sacrifícios. Ele disse, Levítico 17, 11. Diz o seguinte: o princípio vital, que em hebraico é nefesh, para os estudantes de hebraico, vou colocar aqui a transcrição, mais ou menos. Nefesh. Quando Deus criou Adão, ele o modelou com o pó do solo, e insuflou um hálito divino, um nishmat haim, e aí a conclusão, e aí o ser humano se tornou um nefesh hayah, literalmente um ser vivente. Ser vivente. Porque está nele agora nefesh. Então, o princípio vital da carne está no sangue, segundo a Bíblia, tá? O princípio vital da carne está no sangue. Portanto, diz o texto, eu vos concedi que o coloqueis sobre o altar como rito de purificação para as vossas vidas. Essa é a citação de 17:11. Repito, eu vos concedi que o coloqueis, o princípio vital, que é o sangue, o princípio vital da carne, que o coloqueis sobre o altar como rito de purificação para as vossas vidas. Literalmente, dito assim, para o vosso princípio vital, isto é, a vossa alma. Então, aquilo que na nossa cultura nós dizemos é a alma, na Bíblia a alma é o sangue. Então, o sangue é a alma. Essa declaração divina já manifestava abertamente um aspecto fundamental dos sacrifícios, que é facilmente esquecido, mas que assumirá uma grande importância no Novo Testamento. E tem a ver com aquela ação de graças, o sacrifício como ação de graças. Antes de ser uma oferta dos homens a Deus, os sacrifícios são uma oferta de Deus aos homens. Repito, antes de ser uma oferta dos homens a Deus, os sacrifícios são uma oferta de Deus aos homens. Por isso, Jesus inicia a última ceia rendendo graças. E a primeira carta de São João, no capítulo 4, versículo 10 e 19, diz assim: não fomos nós que amamos a Deus, mas Ele que nos amou e enviou o seu Filho para ser o perdão dos nossos pecados. Ele nos amou primeiro. A citação é essa. Na carta de São João 4, 10 e 19. Portanto, os sacrifícios devem ser oferecidos com gratidão. É o que Jesus faz. Rende graças. De acordo com o livro do Levítico, os sacrifícios de purificação obtinham, como a gente leu há pouco, o perdão dos pecados. Nos capítulos 4 e 5, uma frase se repete quase como um refrão. E a frase é a seguinte: o sacerdote realizará o rito de purificação para eles e eles serão perdoados. Ora, nesses capítulos 4 e 5, aparecem os seguintes versículos. Versículo 20 do capítulo 4. Então, 4, 20, 26, 31, 35. No capítulo 5 aparece no versículo 10, 13, 16, 18, 26. Essa mesma frase. O sacerdote realizará o rito de purificação para eles e eles serão perdoados. Agora, nós devemos notar, acho que vocês observaram,
que esses sacrifícios eram oferecidos apenas por transgressões cometidas inadvertidamente. Inadvertidamente. Nós diríamos, né, o pecado sem intenção. Um pecado em que há culpa, mas não há dolo. Nesses casos. E tá lá, viu, no texto, é dito isso claramente. Levítico 4, 2, 13, 22, 27, 5, 2, 3, 15, 17. Então, pecados inadvertidamente são aqueles pecados sem plena consciência. Pecados cometidos sem plena consciência. O livro dos Números faz depois uma distinção clara entre pecados cometidos inadvertidamente, e a citação é Números, vocês conferirem depois, 15, versículo 22 a 28, e os pecados cometidos com mão pesada, isto é, pecados cometidos deliberadamente. Que você foi livre para escolher e escolheu pecar deliberadamente. Números 15 e 30. Números 15 e 30. Para obter o perdão dos primeiros, esses pecados por inadvertência, eram necessários sacrifícios de purificação. Mas para a segunda categoria, os pecados deliberados, ao contrário, prescrevia-se a eliminação impiedosa do culpado. E realmente o versículo 31 do capítulo 15 do livro dos Números nos traz um exemplo. Porque desprezou a palavra do Senhor e transgrediu o seu mandamento, essa pessoa será eliminada, levará sobre si a sua culpa. Foi alguém que foi juntar lenha em dia de sábado. Essa pessoa foi levada para fora do acampamento e foi apedrejada. Pois é, sabia que não podia desrespeitar o sábado e desrespeitou conscientemente. Por isso, pena de morte. Está lá. E os versículos 32 a 36 vão narrar esse acontecimento, viu? Foi apedrejado por toda a comunidade. Pode parecer estranho, e de fato é, né? Mas é isso. Os sacrifícios anuais mais solenes eram aqueles oferecidos para a purificação dos pecados no dia da grande purificação, chamado Yom Kippur. Vocês conhecem o Yom Kippur? O Yom Kippur, literalmente dia da purificação. É um grande dia. O Yom Kippur é celebrado ainda hoje, viu? É desse dia de celebração que brota aquela expressão, o bode expiatório. É nesse dia que um bode, todos os pecados das pessoas são transferidos sobre um bode, e esse bode é solto no deserto para um demônio. Pergunta: por que não pode sacrificar este bode que leva sobre si os pecados? Resposta: porque se torna uma vítima impura, e uma vítima impura não pode ser oferecida em sacrifício. Só uma vítima pura pode ser oferecida em sacrifício. Pois bem, o Yom Kippur se celebra no mês de setembro, tá? No 10º dia do mês de setembro. O mês de setembro é o início do ano civil para os judeus. O ano litúrgico começa em março. O ano litúrgico, o ano religioso, quero dizer. Pois bem, a liturgia do Yom Kippur é descrita em detalhes no capítulo 16 do livro do Levítico. Vocês podem lá, nós não vamos ver, não, mas Levítico capítulo 16,
16 traz em detalhes, dia em todo ano, o único dia em que o sumo sacerdote estava autorizado a entrar na parte mais sagrada do templo, o que nós chamamos parte mais sagrada do templo. É chamada de Santo dos Santos. Comparando com a nossa realidade, é como se fosse a Capela do Santíssimo. Então, dentro de um santuário, dentro de uma igreja, tem um lugar mais sagrado do lugar sagrado. Então, Santo dos Santos. E vocês devem lembrar que no Santo dos Santos ficava a Arca da Aliança. E só uma vez por ano o sumo sacerdote podia entrar neste lugar, e era nesse dia. Quando Jesus morre na cruz, vocês lembram que evangelistas narram que a cortina do santuário se rasgou de alto a baixo. Quando se menciona a cortina do santuário, está se referindo à cortina que dá acesso ao Santo dos Santos. A cortina foi rasgada, você não tem mais impedimento. Agora, não só o sumo sacerdote, qualquer pessoa pode entrar, você tem acesso direto a Deus, porque alguém realizou essa abertura, e esse alguém é o sumo sacerdote Jesus. Então, para a gente entender um pouco esse contexto. E, agora, esse contato com Deus, no Santo dos Santos, voltando, né, que no dia do Yom Kippur, o sumo sacerdote é o único dia que ele podia entrar no Santo dos Santos. Agora, esse contato era condicionado à oferta de sacrifício para a purificação dos pecados, ou seja, para estar na presença do Santíssimo, quer dizer, santo, 3 vezes santo, Deus, era preciso purificar-se, era preciso estar santo. E o capítulo 16, versículo 11 e 14, então Levítico 16, versículo 11, 14, opa, botei 111, corrigi, 11, 14, diz o seguinte: Arão apresentará o novilho da oferta pelo pecado, que é por si mesmo, quer dizer, a sua purificação, e purificará a si mesmo e a sua casa. E imolará o novilho e aspergirá com o dedo sobre o propiciatório da Arca da Aliança, do lado oriental, e aspergirá com o dedo 7 vezes diante do propiciatório. A gente leu no capítulo 4 que esse gesto, esse rito, né, do sangue, a aspersão 7 vezes, é presente em todos os sacrifícios de expiação. E aqui, nesse texto, a gente vê a insistência no uso do sangue nos ritos de purificação. O mesmo ritual é, então, repetido com um bode oferecido pelo povo. Aí lá, capítulo 16, versículo 15, fala do bode, daí a expressão bode expiatório, aquele que pagará pelos pecados de todos. Bode expiatório. E, então, aí vem a conclusão. Assim, ele purificará o santuário por causa das impurezas dos israelitas, por causa das suas transgressões e por causa de todos os seus pecados. Então, na prática, ele faz um sacrifício para se purificar, e o povo é purificado mediante a transferência dos seus pecados para um bode, que depois é solto no deserto. No final do capítulo 16, especifica-se que esses ritos tinham de ser realizados todos os anos. Então, este será para vocês um estatuto perpétuo, diz o texto, versículo 34. Uma vez por ano, os israelitas serão purificados de todos os seus pecados. Levítico 16, 34. E aí, dito isso, a gente passa ao Novo Testamento, a carta aos Hebreus. Porque a carta aos Hebreus relembra esse ritual em seu capítulo 9. E se vocês puderem, por gentileza, ir para a carta aos Hebreus, capítulo 9, será muito útil para o acompanhamento.
Então, o capítulo 9 da Carta aos Hebreus. O texto descreve a disposição do santuário na época do Êxodo, sua divisão em 2 tendas sucessivas. São os primeiros 5 versículos. E me permitam ler. Também a primeira aliança tinha com efeito ritual para o culto e santuário terrestre, pois instalou-se uma tenda, a primeira tenda, chamada Santo, onde se encontravam o candelabro, a mesa e os pães da proposição. Por detrás do segundo véu havia outra tenda, chamada Santo dos Santos, com um altar de ouro para os perfumes, a arca da aliança toda recoberta de ouro, e nesta o vaso de ouro com o maná, o bastão de Arão que florescera e as tábuas da aliança. Por cima da arca, os querubins da glória cobriam com sua sombra o propiciatório. Todavia, fala aí, né? Não é o momento de falar disso nos pormenores. Então, me recorda isso. E aí, recorda o seguinte: os sacerdotes entravam sempre na primeira tenda para realizar o culto, mas na segunda tenda, somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, e não sem trazer sangue, que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados da ignorância do povo. Os pecados por inadvertência. Ignorância quer dizer, nesse caso, isso. São os versículos 6 a 7, tá? O autor observa imediatamente que, na realidade, esse culto carecia de eficácia na eliminação dos pecados. Versículo 9 diz o seguinte: há nisso um símbolo para o tempo de agora, pois naquele regime apresentavam-se oferendas e sacrifícios sem eficácia para aperfeiçoar a consciência de quem presta o culto. Então, dádivas e sacrifícios são oferecidos, mas não podem tornar perfeito em consciência aquele que os oferece. É o versículo 9. Porque, para ser aperfeiçoada, a consciência precisa de ser purificada. Mas os sacrifícios antigos não atingiu a consciência porque eram apenas ritos externos, ritos da carne, diz o autor literalmente, no versículo 10. Tudo eram ritos humanos referentes aos alimentos, às bebidas, às abluções diversas, impostos somente até o tempo da correção. Aí, ora, os ritos da carne não podem purificar a consciência dos pecados de uma pessoa. Somente o fogo do Espírito Santo é capaz de produzir essa purificação. O que era necessário, portanto, era um sacrifício no qual a ação enérgica do Espírito Santo estivesse presente. E o sacrifício de Cristo corresponde a essa necessidade. Na verdade, aí o versículo 14 vai dizer isso: Cristo se ofereceu a si mesmo pelo impulso do Espírito eterno. É o versículo 14. Sua oferta não foi um rito externo, mas uma oferta de si mesmo, por inteiro, em um evento extremamente real e também trágico. Foi a oferta de sua própria vida, de seu próprio sangue. O resultado é que seu sangue adquiriu a capacidade de purificar nossa consciência das obras mortais, isto é, dos pecados. É o que é dito no versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo a Deus como vítima sem mancha, há de purificar a nossa consciência das obras mortas, para que prestemos culto ao Deus vivo. Obras mortas. Purificar a nossa consciência das obras mortas. Quer dizer, os pecados, né? No capítulo seguinte, que é o capítulo 10, o autor retoma com mais ênfase a ineficácia dos antigos sacrifícios de purificação. Ele vê evidências dessa ineficácia no fato de que esses sacrifícios precisavam de ser oferecidos novamente a cada ano, todos os anos. O versículo 2 diz uma coisa muito importante, 10:2. Hebreus 10:2. Se não fosse assim, não se teria deixado de oferecê-los,
se os que prestam culto, uma vez por todas purificados, já não tivessem nenhuma consciência dos pecados? Por fim, o resultado alcançado era apenas renovar a lembrança dos pecados a cada ano. Vai concluir o versículo 3, capítulo 10, 3. Mas, ao contrário, é por meio destes sacrifícios que anualmente se renova a lembrança dos pecados. É isso que consegue os sacrifícios. Lembrar que nós somos pecadores a cada ano. Em seguida, o autor especifica o motivo da ineficácia. No versículo 4. É impossível que o sangue de touros e bodes tire os pecados. É impossível. De fato, é inconcebível como o sangue de animais sacrificados poderia exercer qualquer tipo de influência sobre a consciência dos seres humanos. Trata-se de dois níveis de realidade completamente diferentes. Teoricamente, isso aqui é muito importante, né? Porque isso aqui está a síntese do que é o sacrifício. Teoricamente, por meio de sacrifícios, o sangue dos animais sacrificados chegava a Deus e era, portanto, santificado. Então, sangue chegava a Deus e esse sangue era santificado. E aí o sangue santificado tornava capaz de santificar os seres humanos. Então, no sacrifício, oferece o sangue a Deus, o sangue chega até Deus, esse sangue é purificado ou santificado, e por meio deste sangue do animal santificado, os seres humanos são santificados. Mas isso é ineficaz, né? Porque, na realidade, um animal não pode ser verdadeiramente santificado. E muitos textos do Antigo Testamento demonstram isso. Deus expressa sua rejeição ao sacrifício de animais. Vários textos. Vou citar alguns. Olha. Isaías 1:11. Não tenho prazer no sangue de touros, cordeiros e bodes. Também Jeremias 6:20. Jeremias 7:22. Também o profeta Oséias, o profeta Amós, o profeta Miqueias, o Salmo 40, o Salmo 50, o Salmo 51, que é o famoso Miserere, sacrifícios e oblações rejeitastes. Isaías 58 também fala disso, que o povo reclamava, por acaso eu tenho prazer em comer carne de bode, de touros ou beber sangue? Meu prazer não está, o jejum que eu quero não é um coração contrito, a prática da justiça? O Salmo 50 diz isso. Porventura comerei a carne dos touros ou beberei o sangue dos bodes? E a santidade de Deus é, na verdade, plenamente comunicada a pessoas conscientes e livres. Portanto, somente o sacrifício pessoal pode alcançar a purificação dos pecados. Isso, é claro, é conclusão baseada na carta aos Hebreus, tá? O autor já havia dito, no capítulo 9, versículo 14, que o sacrifício de Cristo foi, de fato, um sacrifício pessoal, ou seja, Cristo ofereceu a si mesmo. Agora, no capítulo 10, versículos 5 a 10, ele explica esse aspecto mais detalhadamente, mostrando um contraste entre a oferta pessoal de Cristo e os antigos sacrifícios de animais. Para isso, ele usa um salmo que relembra a rejeição de Deus ao antigo sistema sacrificial e anuncia uma oferta pessoal. O autor reconhece nesse salmo a expressão antecipada da atitude de Cristo. E que salmo é este? É o Salmo 40. A gente não vai ler o salmo, vou só colocar a referência. Salmo 40, 7 a 9. Porque a carta aos Hebreus o cita. Então, a gente vai lê-lo a partir da carta aos Hebreus. Diz o seguinte, Hebreus, versículos 4 a 7. Hebreus 10, 4 a 7. Além do mais, é impossível que o sangue de touros e bodes elimine os pecados. Versículo 5. Por isso, ao entrar no mundo, ele afirmou: Tu não quiseste sacrifício e oferenda,
Tu, porém, formaste-me um corpo. Holocaustos e sacrifícios pelo pecado não foram do teu agrado. Por isso eu digo: eis-me aqui. No rolo do livro está escrito a meu respeito: eu vim, ó Deus, para fazer tua vontade. Isso aqui, quem tiver curiosidade, está escrito quando tem uma imagem na fachada do santuário em que Maria está grávida. E junto dessa imagem, desse ícone, está lá esta frase: tu, porém, deste-me, formaste-me um corpo. Exatamente isso. Então, a rejeição de Deus aos sacrifícios de animais não poderia ter sido mais completa. 4 tipos de sacrifícios são listados. Vou até colocar aqui no chat. Sacrifício, oferenda, holocausto, sacrifícios pelos pecados. Todos são ineficazes, porque são ofertas externas que não envolvem a pessoa. Estes são contrastados com a oferta pessoal de uma pessoa consciente e livre, que declara ter vindo para fazer a vontade de Deus. Aqui encontramos o contraste expresso lá pelo profeta Samuel, quando ele critica a atitude indisciplinada de Saul. É 1 Samuel 15, 22. Quando ele diz: eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e dar ouvidos é melhor do que a gordura de carneiros. O contexto dessa expressão é que Saul queria guerrear contra os filisteus, mas precisava oferecer um sacrifício antes para ver se ia ter êxito ou não, ou para ser abençoado na sua empreitada. Mas ele não podia oferecer sacrifício, só o sacerdote, que no caso era Samuel. Só que Samuel demorou demais e Saul estava preocupado com os soldados, porque numa batalha, quanto mais tempo passa para guerrear, mais esse povo vai enfraquecendo, falta comida, falta água. Então ele tinha pressa para guerrear, mas não podia fazê-lo sem oferecer sacrifícios. Como Samuel demorou muito a chegar, ele mesmo ofereceu o sacrifício. E por isso ele foi, segundo o texto bíblico, foi condenado por isso. Por isso Samuel diz a ele: obedecer é melhor do que sacrificar, e dar ouvidos é melhor do que a gordura de carneiros. Então, a oferta pessoal de Cristo não foi um sacrifício no sentido antigo do termo. A oferta pessoal de Cristo, e aí a gente vai entrar num tema muito importante, foi obediência. Um tema bem desenvolvido na carta aos Hebreus, mas não só, também no Corpus Paulino. Então, obediência. A oferta pessoal de Cristo não foi um sacrifício no sentido antigo do termo, foi obediência. No texto hebraico do Salmo 40, porque o autor da carta aos Hebreus está citando a 70, está citando o texto grego. No texto hebraico do Salmo 40, a insistência na docilidade é ainda mais forte do que a tradução grega, lida pelo autor da carta aos Hebreus. De fato, em vez de dizer a Deus: tu me preparaste um corpo, na versão hebraica, o salmista diz: tu me abriste os ouvidos. Tu me abriste os ouvidos. Então, há uma estreita ligação entre ouvir e obedecer. Ao abrir seus ouvidos, Deus capacitou a pessoa para ouvir a sua voz. E ouvir a voz é a condição prévia para fazer a sua vontade. Desculpe. Vocês lembram da parábola do bom pastor, que Jesus diz: as ovelhas ouvem minha voz, escutam a minha voz e me seguem. O canto do servo sofredor, a mesma coisa. Todas as manhãs o Senhor me abre os ouvidos para escutar a sua palavra. Quer dizer, aí a consequência será a obediência do servo. Servo sofredor de Isaías
aquela figura anônima que está em 4 textos bíblicos, entre os capítulos 40 e 53 do profeta Isaías. Agora, então, o texto hebraico fala da docilidade, né, do abrir o ouvido para obedecer. Agora, ao falar, ao invés de um corpo preparado, corpo mesmo, né, a tradução grega aplica-se mais explicitamente à encarnação do Filho de Deus, que adquiriu um corpo. E, por outro lado, sugere que fazer a vontade de Deus deve ter consistido para o Filho de Deus, encarnado, em oferecer o seu próprio corpo, literalmente, né? Oferecer o seu próprio corpo. O autor retoma essa sugestão em seu comentário, onde afirma: nessa vontade, fomos santificados por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo, de uma vez por todas. É o versículo 10. E graças a esta vontade é que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez por todas. Então, para nos purificar dos nossos pecados, uma atitude interior de oferta não era suficiente. Muito importante isso, vou repetir. Para nos purificar de nossos pecados, uma atitude interior de oferta não era suficiente. Isso aqui é para entender o sacrifício de Cristo. Essa atitude era essencial e constituía a enorme diferença em relação à imolação de animais, totalmente incapazes de se oferecerem para fazer a vontade de Deus. Em relação ao comentário a essa passagem do Salmo, eis que venho para fazer a tua vontade, tá? Então, fazer a vontade do Senhor, do Pai, era necessária, essencial, mas não era suficiente. Essencial, porém, de fato, não significa suficiente. Porque se tornar uma oferta plenamente humana, para se tornar uma oferta plenamente humana, a atitude interior tinha de ser acompanhada de uma implementação corpórea. E este caso é a oferta do corpo de Jesus Cristo, através, importante, das suas ações, dos seus sofrimentos e da sua morte. Aí, é claro, é preciso alargar bastante, né, a nossa compreensão, que o sacrifício de Jesus não é apenas a sua morte, mas já a entrada, desde a sua encarnação, isso vai ficar mais claro daqui a pouco, desde a sua encarnação, isso já é uma oferta de si mesmo. Então, a sua vida, né, obviamente, até a sua morte e ressurreição. Isso inclui os seus sofrimentos. Sofrimentos que serão bastante destacados aqui na carta aos Hebreus, nós vamos ver por quê. Para demonstrar a perfeita eficácia desta oferta, o autor contrapõe a situação atual de Cristo à dos antigos sacerdotes. Estes últimos se viam constantemente, os sumos sacerdotes, na necessidade de reofertar seus sacrifícios, precisamente porque nunca obtinham a purificação do pecado. Cristo, porém, não se encontra nessa situação, pois ele já alcançou seu objetivo. E aí, de novo, sempre o capítulo 10, os versículos seguintes, né? Esse texto que é tão bonito. Diz assim, 10, 11. Todo sacerdote se apresenta a cada dia para realizar suas funções e oferecer com frequência os mesmos sacrifícios que são incapazes de eliminar os pecados. Ele, Jesus, ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, sentou-se para sempre à direita de Deus. Aí o versículo 14. De fato, com esta única oferenda, levou à perfeição o para sempre e para sempre os que ele santifica. Os que ele santifica. Repito. De fato, com esta única oferenda, levou à perfeição e para sempre os que ele santifica. Então, a situação dos sacerdotes antigos era de permanecer em pé todos os dias, realizando incessante atividade sacrificial, sempre incapazes de efetuar a purificação. Em contrapartida, a situação de Cristo, após o seu sacrifício único, é gloriosa. Cristo foi convidado a sentar-se à direita de Deus.
como anunciava de fato o Salmo 110. Salmo 110, versículo 1. Assenta-te ao meu lado direito. Isso é até citado, viu? É citado aqui. No versículo 13. O versículo 12, na verdade. Sentou-se para sempre à direita de Deus, aí o Salmo continua, e então espera que seus inimigos venham a lhe servir de escabelo para os pés. Escabelo é um banquinho, né? Que apoia o pé, muito típico do músico, que precisa apoiar uma perna sobre um banquinho para apoiar o violão sobre a perna mais elevada. Então, a citação do Salmo 110, ele se senta e dos inimigos ele faz um escabelo para apoiar os pés. Então, isso se dá porque o seu sacrifício pessoal foi perfeitamente eficaz na eliminação das consequências desastrosas do pecado da consciência humana. Para melhor compreender a eficácia radical do sacrifício de Cristo contra os pecados, é útil considerar a primeira passagem que o autor da carta aos Hebreus fala da oferta de Cristo e expressa seus resultados. Isso está no capítulo 5. Então, carta aos Hebreus, capítulo 5. Especificamente, os versículos 7 a 10. Diz assim, 7 a 10. É ele que nos dias de sua vida terrestre apresentou pedidos e súplicas, com veemente clamor e lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, e foi atendido, por causa da sua submissão. E, embora fosse filho, aprendeu, contudo, a obediência pelo sofrimento. E, levado à perfeição, se tornou para todos os que lhe obedecem princípio de salvação eterna, tendo recebido de Deus o título de sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, essa passagem descreve as circunstâncias reais da oferta de Cristo. O tom é bem diferente do capítulo 10. Em vez de uma orientação decisiva e serena, como está no capítulo 10, 5 a 9, encontramos uma frase atormentada, descrevendo uma situação dramática. É o versículo 7. Ele, nos dias de sua vida terrena, ofereceu súplicas e pedidos àquele que o podia livrar da morte, com forte clamor e lágrimas. Perguntas. Como poderia o Filho de Deus, que é o resplendor da sua glória, conforme diz a própria carta aos Hebreus, no versículo 3, do capítulo 1, como poderia o Filho de Deus, o resplendor da sua glória, encontrar-se nessa situação angustiante? A resposta é dada em uma passagem anterior, no capítulo 2, versículo 17. 2:17. Muito importante. 2:17 diz o seguinte: convinha, por isso, que em tudo se tornasse semelhante aos irmãos, para ser, em relação a Deus, sumo sacerdote misericordioso e fiel, para expiar, assim, os pecados do povo. Repito. Convinha, por isso, que em tudo se tornasse semelhante aos irmãos. Em tudo. Para ser, em relação a Deus, sumo sacerdote misericordioso e fiel, para expiar, assim, os pecados do povo. Então, tornar-se semelhante aos irmãos em tudo significa assumir a condição dos pecadores. Ou seja, tomar o ser humano como ele é. Ser um ser humano como são os seres humanos. Assumir a condição dos pecadores. Cristo teve que assumi-la para transformá-la interiormente
em um meio de purificação do pecado e, portanto, de união com Deus e salvação eterna. Cristo teve que enfrentar a morte, que é consequência, que é a punição do pecado, como dizem as Escrituras. A gente faz referência aqui ao capítulo 3 do livro do Gênesis, em que a morte, não necessariamente a morte física, né, mas a morte espiritual, ou seja, não poder estar na presença de Deus, ela é consequência do pecado. Então, Cristo estava nos dias da sua carne. Paulo vai especificar isso, né? Na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 3. Deus enviou o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa. Romanos 8, 3. Ele estava nos dias de sua carne. A encarnação, portanto, não consistiu, muito importante isso, viu? Para compreender a vida de Jesus. A encarnação não consistiu no Filho de Deus assumir uma natureza humana perfeita, mas sim uma condição humana ou natureza humana imperfeita, fraca, frágil, mortal. Vou colocar essas 4 coisas. Imperfeita, fraca, frágil, mortal. E, claro, assim tornado pelos pecados cometidos por outros. Então, Jesus foi imperfeito, fraco, frágil, mortal. Não quer dizer pecador, viu? Enquanto a condição humana, porque a condição humana é assim. Então, o sacrifício de Cristo, então, consistiu em aperfeiçoar essa natureza imperfeita, pois essa era a única maneira de realmente salvar os pecadores das consequências de seus pecados. Como a natureza humana de Cristo poderia ser aperfeiçoada? Como? Resposta: aceitando no sofrimento e na morte a ação transformadora do Espírito Santo. Isso está implícito em Hebreus 9, 14. Então, como a natureza humana de Cristo poderia ser aperfeiçoada? Aceitando o sofrimento e aceitando no sofrimento e na morte a ação transformadora do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo transformou a morte causada pela desobediência humana em uma oportunidade para a obediência mais perfeita. E assim fez da morte consequência e punição do pecado, o remédio mais eficaz para o pecado. Então, fez da morte, que é consequência e punição do pecado, o remédio mais eficaz para o pecado. Daí a palavra morte redentora. Então, é preciso reiterar, muito importante. O sacrifício de Cristo não consistiu na morte, mas na transformação da morte em fonte de vida. Vou repetir. O sacrifício de Cristo não consistiu na morte, mas na transformação da morte em fonte de vida nova. Não foi uma expiação, no sentido atual da palavra, que significa simplesmente sofrer uma punição, mas sim uma santificação da morte no fogo da caridade divina. Isso tem muitas implicações, viu, sobre o modo como se compreende o sacrifício hoje, por certa teologia. A gente não vai entrar aqui nessa discussão, mas tem muitas implicações. Vejam como, ao longo da história, na teologia, se correu o risco, talvez, de abandonar a teologia mais bíblica e se adquirir outros assentos, que às vezes até desvirtuam o sentido mais preciso do sacrifício de Cristo. Então, não foi uma expiação no sentido atual da palavra, uma pena, que significa simplesmente sofrer uma punição, mas sim uma santificação da morte no fogo da caridade divina. Por isso, é um sacrifício de purificação e não de expiação. A passagem de Hebreus 5, 7 a 10 expressa as 2 dimensões dessa caridade. Então, fogo da caridade divina. Quais são as 2 dimensões dessa caridade? 1, perfeita adesão à vontade de Deus, que é uma vontade de amor. E, segunda, a completa solidariedade com a dramática situação da humanidade pecadora. São as 2 dimensões. Então, adesão perfeita à vontade de Deus
que é uma vontade de amor, e a segunda é a solidariedade completa com a dramática situação da humanidade pecadora. Essas duas dimensões estão intimamente ligadas, porque a vontade de Deus para Cristo era precisamente que ele salvasse a humanidade da perdição, assumindo completamente seu destino miserável e transformando a partir de dentro através do amor. Todo o texto de Hebreus 5, 1 a 10, é colocado sob o signo da solidariedade redentora pelas duas frases que o introduzem. Os versículos 15 e 16 do capítulo 4. Olha só. 15 e 16. Com efeito, não temos sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo, como nós, com exceção do pecado. Versículo 16. Aproximemo-nos, então, com segurança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançaremos graça como ajuda oportuna. E aí, o capítulo 5, versículos de 1 a 10, vai colocar-se sob o signo desta solidariedade redentora. Na história da criação, sobre a primeira frase, viu? Quer dizer, um sacerdote que se compadece de nós, porque em tudo foi tentado, menos no pecado. Então, na história da criação, nós sabemos que Deus quis criar o homem à sua imagem e semelhança, e de fato o fez assim. É Gênesis 1, 26, 27. O pecado, no entanto, desfigurou o ser humano, fazendo-o perder sua relação de semelhança com Deus. A partir daí vem a pergunta: como poderia o ser humano ser restaurado à sua dignidade de semelhança de Deus? E aí, o meio paradoxal escolhido por Deus foi aceitar em seu filho a semelhança dos homens pecadores. É uma inversão, né? Deus fez os seres humanos à sua imagem e semelhança. Eles perderam com o pecado. Agora, Jesus, ao assumir a natureza humana pecadora, imperfeita, ele aceita exatamente essa condição em Jesus que a assumiu. E, nesse caso, né, Jesus assume sobre si o destino miserável de todos os seres humanos, isto é, a condenação à morte. E no caso da morte de Jesus, é a morte dos piores criminosos, porque é a morte de cruz. Que é para dizer, então, que é toda a condição humana pecadora que é assumida por Jesus e oferece ao Pai. Só que, claro, purificada a partir de dentro, pela sua oferta. Então, este meio foi o único eficaz, porque para salvar os pecadores, era necessário transformar a sua situação atual, infundindo-a com amor. A solidariedade de Cristo com as nossas fraquezas, durante a sua paixão, é ilustrada de forma comovente pela descrição de sua luta agonizante contra a morte. É o versículo 7. 5, 7. A gente já leu, mas vale a pena retomar. É ele que nos dias de sua vida terrestre apresentou pedidos e súplicas com veemente clamor e lágrimas àquele que o podia salvar da morte e foi atendido por causa da sua submissão. Isso é muito presente nos evangelhos sinóticos, né? Então, Mateus, Marcos e Lucas apresentam essa angústia de Jesus. Então, essa descrição nos mostra como Cristo lutou por meio de intensa súplica, que era ao mesmo tempo uma oferta repleta de misericórdia. E os evangelhos falam disso, né? Por um lado, tem um duplo conteúdo nos evangelhos, essa oração de Jesus lá no Horto das Oliveiras. A oração tem um duplo conteúdo. Por um lado, um pedido: Pai, afasta de mim este cálice. É o cálice do sofrimento e da morte, se entenda. Mas, por outro lado, a afirmação da plena adesão à vontade do Pai. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, a plena adesão, a obediência.
Então, Cristo foi ouvido, diz o versículo 7. Ele havia pedido para ser libertado da morte, mas deixou a decisão para o Pai. E a carta aos Hebreus diz que ele foi ouvido. De que maneira? O Pai o libertou, transformando sua morte em um sacrifício santificador e glorificador. Existem, de fato, três maneiras possíveis de ser libertado da morte. A primeira consiste em ser preservado da morte. Ou seja, essa é uma solução temporária, porque mais cedo ou mais tarde a morte virá. Nesse caso, ser preservado da morte agora. Então, a morte é adiada, não agora, mas depois. A segunda maneira consiste, como no caso de Lázaro, em retornar à vida terrena após ter sofrido a morte. Uma espécie de revitalização, um voltar à vida. Uma vitória extraordinária, porém não definitiva. Após alguns anos, Lázaro teve que morrer novamente. E a terceira maneira de ser libertado da morte é ressuscitar para uma vida não terrena, mas celestial e eterna. Esta é a única vitória completa e definitiva sobre a morte. E esta foi a vitória de Cristo. Cristo, tendo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. É a conclusão da carta aos Romanos 6, 9. Se o sacrifício de Cristo apresentou um aspecto de sofrimento e morte, isso se deve à necessidade de purificação em que a natureza humana se encontrava e à necessidade de uma transformação positiva do sofrimento e da morte. O quarto poema do Servo Sofredor já revelava essa necessidade. Vocês devem lembrar, é o texto que a gente lê na Sexta-feira Santa, primeira leitura, que é enorme. É 52, 13 a 53, 12. Isaías. O quarto canto do servo sofredor, quarto poema. Aquele que, como um cordeiro que vai ao matadouro, vai para ser imolado, ele vai silencioso, obediente, etc. A atitude de solidariedade de Cristo para com os homens, se agregue a essa atitude, o autor da carta aos Hebreus acrescenta a docilidade para com Deus. Então, solidariedade de Cristo, docilidade para com Deus. Mais precisamente, ele não hesita em dizer: Cristo, embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio de seus sofrimentos. Uma frase que pode dar alguma confusão. Porque se Jesus é Deus, como assim aprendeu a obediência? Hebreus 5, 8. Então, embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio dos seus sofrimentos e mais ainda. E assim ele foi aperfeiçoado. É o versículo 5, 9. Assim ele foi aperfeiçoado. Outros textos do Novo Testamento falam da obediência de Cristo. O hino cristológico da carta aos Filipenses declara, Filipenses capítulo 2, declara que Cristo humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, 8. A carta aos Romanos expressa um contraste entre a obediência de Cristo e a desobediência de Adão. Romanos 5, 19. A saudação inicial da primeira carta de Pedro, de São Pedro, também se refere à obediência de Jesus Cristo. Primeira carta de São Pedro 1, 2. A particularidade da carta aos Hebreus consiste em dizer que Cristo aprendeu a obediência. Então, em outros textos se fala de obediência. Mas a carta aos Hebreus diz que Cristo aprendeu a obediência e foi aperfeiçoado.
Esta é uma forma de expressar a transformação sacrificial de Cristo, uma transformação necessária para que Cristo pudesse transmiti-la aos pecadores e assim remediar a sua indocilidade inata a Deus, quer dizer, a indocilidade em cada ser humano. Então, isso é refeito. Cristo se mostrará totalmente dócil a Deus, contrastando com a indocilidade humana. A afirmação do autor parece muito estranha à primeira vista. 4 perguntas. Por que Cristo teve que aprender a obedecer? O filho não era perfeitamente dócil ao pai desde o princípio? Por que ele teve que ser aperfeiçoado? Ele não foi sempre perfeito? Então, 4 perguntas importantes. Por que Cristo teve que aprender a obedecer se o filho era dócil ao pai desde o princípio? Por que teve que ser aperfeiçoado se o filho é perfeito? E para responder essas perguntas é necessário a gente aprofundar o mistério da encarnação e da redenção. Encarnação e redenção. A pessoa do Verbo, estamos aqui, falando da Trindade. A pessoa do Verbo, Filho de Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, sempre esteve perfeitamente unida a Deus Pai, com absoluta obediência à sua vontade. Tá? Isso é a realidade da Trindade. A encarnação, porém, não ocorreu pela assunção de uma natureza humana perfeita. A gente já observou isso há pouco. Mas pela assunção de uma carne semelhante à do pecado. Essa é uma citação de Romanos 8:3. Romanos 8:3. Pois tratava-se de aperfeiçoá-la para restaurar a sua união com Deus. Então, pode dizer que em sua vida terrena, Cristo esteve a certa distância do Pai, porque assumiu a natureza humana que estava distante do Pai. Assumiu por inteiro. Ele disse: eu vim do Pai e entrei no mundo. É no Evangelho de João que ele diz isso. 16:28. E no mundo dos pecadores, para traçar um caminho de volta ao Pai através de uma transformação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A transformação da natureza humana consistia, é importante, em aprender a obediência através do sofrimento e da morte, alcançando assim a perfeição. A purificação dos pecadores não poderia ser realizada por nenhum outro tipo de sacrifício. Agora, uma coisa muito importante, vamos fazer uma distinção. Uma disposição para a virtude, ainda não é a virtude em si. Bem, eu quero ser virtuoso. Sei lá, quero ter a virtude da prudência. Eu quero, ainda não sou, então eu preciso exercitá-la. Preciso adquirir a virtude. Então, estar disposto a praticar uma virtude é um primeiro passo. Mas para que a disposição se torne verdadeiramente uma virtude, a pessoa deve enfrentar e superar muitas provações. Se ela superar as provações, sua disposição se consolidará, comunicando-se, por assim dizer, a cada fibra de sua natureza, até o ponto de dizer, fulano de tal é uma pessoa virtuosa. Quando o autor da carta aos Hebreus afirma que Cristo aprendeu a obediência por meio de seus sofrimentos, ele claramente não quer dizer que Cristo foi inicialmente desobediente, não é isso. E que seus sofrimentos o forçavam posteriormente a se submeter. E essa linguagem que é muito usual, né? Quer dizer, não vem pelo amor, vem pela dor. Então, você vai obedecer pela dor.
Não é isso que se quer dizer aqui, absolutamente. De fato, o capítulo 10 da Carta aos Hebreus, o autor diz que desde o momento em que entrou no mundo, Cristo adotou um caminho de perfeita docilidade a Deus, citando o Salmo 40. Eis que venho para fazer a tua vontade, ó Deus. Então, Jesus tem a intenção, podemos dizer assim, né? Ao entrar no mundo, tem a intenção de fazer, é o seu objetivo, fazer a vontade de Deus. Agora, isso não quer dizer, isso não podia ser obediência como uma virtude comprovada. Isso não é ainda uma obediência como virtude comprovada. Ele tem o desejo de ser obediente, vem para ser obediente, mas ainda não é. Era apenas a disposição para a obediência. Encarnando-se, o Filho de Deus submeteu-se às regras da existência humana, particularmente à necessidade de duras provações para adquirir a virtude. Ao vencer, em sua paixão, as provações mais duras, de fato, o teste final da morte, Cristo aprendeu a obediência. É isso que o autor quer dizer. Repito, ao vencer em sua paixão as provações mais duras e até mesmo o teste final da morte, Cristo aprendeu a obediência. Graças à paixão de Cristo, existe agora uma natureza humana completamente purificada de todas as consequências da desobediência original. Estamos acabando, tá? A gente pode acrescentar que a obediência de Cristo foi superabundante, no sentido de que ele aceitou um destino que não merecia. Aceitou por solidariedade com seus irmãos pecadores. Nós. Por essa razão, sua obediência pode transbordar, ou pôde transbordar sobre eles e purificá-los de seus pecados. São Paulo afirma isso em sua carta aos Romanos, Romanos 5,19. Ele fala da justificação, de onde vem o lema spes non confundit, meditando exatamente sobre isso. Diz o seguinte: pois assim como pela desobediência de um só homem muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de um só homem muitos serão justificados. O que os antigos sacrifícios pelos pecados tentaram alcançar, mas não conseguiram, a morte de Cristo alcançou, porque foi um ato no qual, sob o impulso do Espírito Santo, Cristo levou à sua mais alta perfeição a sua docilidade para com Deus e a sua solidariedade com os homens pecadores. Essas duas dimensões, né, que estão presentes. A docilidade para com Deus, que faz dele obediente até a morte de cruz, e a solidariedade com os homens, indo até morrer na cruz. A morte de Cristo, então, deve ser reconhecido o valor de sacrifício de purificação. Então, a morte de Cristo tem o valor de sacrifício de purificação. E aí algumas passagens bíblicas que nos ajudam a corroborar isso. Em sua morte, Cristo foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Depois, o sangue de Cristo, derramado por muitos para a remissão dos pecados, Mateus 26:28. Este sangue derramado por muitos para a remissão dos pecados purificará a nossa consciência das obras mortas. Hebreus 9:14. Purificará a nossa consciência das obras mortas, que quer dizer o pecado. Em Cristo, que nos amou e deu-se a si mesmo por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus, é a carta de São Paulo aos Efésios 5:2, repito, em Cristo que nos amou e deu-se a si mesmo por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. É a conclusão da primeira parte, Efésios 1:7. Em Cristo que nos amou e deu-se a si mesmo por nós como oferta e sacrifício agradável a Deus, de aroma agradável a Deus, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados,
segundo as riquezas da sua graça. A primeira carta de Pedro se refere ao valor sacrificial desse sangue purificador, ao comparar Cristo a um cordeiro que, sendo sem defeito ou mácula, possui as qualidades necessárias para o sacrifício. Pedro nos diz que, de nossa conduta vazia, fomos libertos pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito ou sem mácula. A primeira carta de São Pedro, 1, 18 a 19. Finalmente, o Apocalipse nos convida a aclamar com imensa gratidão aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados com o seu sangue. Apocalipse 1:5. Pronto, eis o sacrifício de expiação, o seu significado. Ou, melhor dizendo, sacrifício de purificação. Alguma pergunta? Mostre seu rosto e faça a pergunta. O senhor me ouve, professor? O senhor me ouve? Sim. Eu queria que o senhor comentasse, o senhor falou da questão do Yom Kippur, quando o senhor vai falar que rompeu a cortina do templo, que em umas pesquisas assim um pouco antigas, eu me lembro que parece que eram divididas em 3 véus, aí tinha um que era chamado caminho, verdade e vida. Se eu não me engano, eu não sei se está correta essa informação, que levava até o Santo dos Santos. Aí que vai um pouco se remeter àquilo que Jesus vai falar de si mesmo. Queria que o senhor pudesse comentar sobre isso. Não li a respeito desses 3 véus, viu? Eu sei bem que tinha uma cortina, falar das 2 tendas, né? Uma tenda depois que dá acesso a uma outra tenda. Certamente, pelo menos 2 já tem, né? Uma tenda para entrar no primeiro santuário e uma tenda para entrar no Santo dos Santos. Dessa sim, né? E aí foi essa que se rasgou, essa que dava acesso, que limitava, né? Limitava o acesso das pessoas que só o sumo sacerdote podia entrar. Mas eu posso procurar sobre esses 3 véus, se existe isso mesmo. Certo. Tem só uma outra também, que eu queria também saber se era um comentário de Santo Agostinho, se o senhor falou em relação à questão da encarnação, que ele vai dizer que o simples fato de Cristo se encarnar já seria um próprio aspecto assim de que o ato dele derramar o sangue na cruz é porque ele nos ama perfeitissimamente, mas que o ato dele encarnar por si só já seria um ato de sacrifício, porque ele de fato assume a nossa condição. Não me lembro se foi isso. Exatamente, tem essa dimensão, né? Quer dizer, o sacrifício de Cristo começa na sua encarnação, né? Então, quando ele se esvazia da sua divindade para assumir o ser humano assim como ele é. Então, assume a natureza humana como ela é, pecaminosa, pecadora, etc. Para a partir dela mesmo, endireitá-la, seria mais ou menos, né? Ela andava num caminho errante, pecador, e aí, a partir da própria natureza humana, pela obediência, até a morte de cruz. E, claro, a gente não abordou esse aspecto ainda, né? Vai ficar mais para frente. A morte de cruz de Cristo foi querida por Deus? A resposta, obviamente, a cruz é uma consequência da vida de Jesus. Sim. Só para saber se está correto,